Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello e eu tô aí viajando pelo mundo, só com passagem de ida, indo no flow, deixando a vida me levar. E no momento tô aqui na Ásia, na Tailândia, numa cidadezinha chamada Pai, e eu vim aqui trocar uma ideia sobre exatamente essa diferença cultural. Esse mundo fora da bolha, né? Porque o mundo oriental é muito diferente do mundo ocidental em valores, em rotina, em cultura, em comida, em língua, em forma de se viver a vida, né? E isso é muito massa, porque quando a gente sai da nossa bolha e a gente começa a ver o mundo além daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente começa a entender que existe mundos diferentes do nosso mundo. E tá tudo bem, tá tudo lindo, e também dá para se viver bem, feliz, né? Aqui, por exemplo, eles trabalham e eles vivem numa velocidade muito menor que na cidade grande, né? Que no mundo ocidental. Aqui a prioridade não é enriquecer financeiramente, fazer dinheiro, mas e sim viver uma vida que traga qualidade de vida, né? Uma vida saudável, saúde emocional, espiritual, né? Física também. E não é só correr, trabalhar, fazer dólares e reais aí para comprar, sei lá o que que é. Aqui a galera não pensa muito nessas coisas materiais. O pessoal tá mais interessado fisicamente, internamente, né? Aqui todas as crianças já aprendem a meditar desde cedo, né? E o que a meditação traz? A meditação traz o contato com a essência, a meditação traz o contato com o interior, coisa que a gente não tem no mundo ocidental, né? A gente vai pra igreja, começa a rezar, adorar os santos e olhar pra cruz, quando na verdade a gente tem que olhar pra dentro pra achar essa cruz, né? Aqui eles implantam muito a relação de encontrar todas as coisas que a gente procura no externo internamente, né? A felicidade, a fé, o amor, tudo tá dentro. E para acessar essas coisas que estão dentro, a gente precisa fechar o olho, a gente precisa meditar, a gente precisa acalmar. A meditação é esse o intuito da meditação, né? Encontro com a essência, e também é uma puta ferramenta de controle da mente, né? Quando você começa a meditar e você percebe que você não é um corpo, que você não é os seus pensamentos, né? Porque um dos fundamentos da meditação é a gente sobressair do corpo, né? Porque não sei o que você pensa, mas se a gente consegue observar uma coisa, é porque a gente não é aquela coisa, né? O Cadu Saúl, ele sempre fala disso, né? Que se a gente consegue observar uma cadeira, a gente não é uma cadeira. Se a gente consegue observar o corpo, a gente não é um corpo. Se a gente consegue observar os nossos pensamentos e a nossa mente, é porque a gente não é esses pensamentos. E o que a gente é? O que a gente é se a gente não é nada disso? A gente é essência, a gente é consciência. A gente é parte de uma consciência unificada que a gente não para perceber. O mundo ocidental não nos ensina esses conceitos, o que nos afasta da essência, o que nos afasta do propósito, o que nos afasta do nosso eu verdadeiro. E o mundo oriental, ele traz muito essa cultura, muito esse conhecimento, e muitas pessoas de anos atrás vieram do Ocidente para o Oriente buscar essas respostas. Por isso que aqui é o berço da espiritualidade, é o berço do budismo, é o berço da meditação, da yoga, né? Porque se você procurar os fundamentos dessas três coisas que eu acabei de falar, você vai ver que o fundamento é se conectar com a essência, é se conectar com o eu interior. E se você está num mundo de correria, com milhares de estímulos externos, você não consegue fazer esse olhar para dentro, você não consegue se conectar com essa essência. Por isso que é tão importante o Vipassana. Eu acabei de voltar aí do Vipassana, fiquei 7 dias de meditação, 10 horas por dia, 8 horas por dia, silêncio profundo, não internet, não nada, porque é para que a gente consiga internalizar todos esses conceitos e consiga se conectar, se encontrar com isso. Porque a partir do momento que você consegue se identificar como além de um corpo, além de um pensamento, você começa a se ver livre de barreiras, de grades mentais que você até então estava preso, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da viagem, porque até então, para mim, o meu mundo era Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, meu mundo era Curitiba, eu cresci em Curitiba, nasci em Curitiba, estudei em Curitiba, e o meu maior sonho na vida era conseguir um trabalho numa empresa boa em Curitiba, casar e ter filhos em Curitiba.
Quando eu comecei a conhecer o mundo, que eu fui para fora de Curitiba, eu vi que o mundo é gigante, que existe muita coisa para ser explorada, que existe muita gente, que existe muitas pessoas, muitos lugares, que eu não faço nem ideia onde eu quero morar ainda. E o que isso significa? Que eu tive que sair da minha bolha, eu tive que sair da minha zona de conforto para explorar um lugar que eu não fazia nem ideia de que existia. E a meditação e todo esse olhar para dentro também te coloca em lugares que você não faz ideia que existe, né? Talvez você nunca tenha pensado que você não é um corpo, porque assim que a gente nasce, a gente começa a ser estimulado para nos olharmos como matéria, né? Para correr atrás de matéria, para cuidar do corpo, para se olhar no espelho, para ficar mais bonito e todas aquelas coisas básicas que nos mantêm fixos na matéria, e a gente não para olhar para algo a mais, para algo superior, para o campo energético, para a essência, para a alma, para o espírito, para nada dessas conversas, né? Porque o único momento que a gente tem de conexão espiritual aí no mundo ocidental é dentro das igrejas, né, do catolicismo aí até do protestantismo, e que nos fazem seguir um outro caminho diferente do que é a espiritualidade de verdade, né? Quando eu falo espiritualidade, é além das religiões, tá no top, tá em cima, né? As religiões foram divididas a partir da espiritualidade. A espiritualidade une tudo, a espiritualidade é amor, a espiritualidade é a fonte de criação de tudo, né? E a religião foi criada por homens que foi dividindo todos esses fundamentos. Então, o que eu tô aprendendo aqui desse lado do planeta é essa conexão interior, é fazer essas perguntas, sabe? Por que eu tô correndo tanto? A vida não é uma linha de chegada, a vida não é uma competição, a gente não tá correndo para chegar em lugar nenhum. A gente não é sobre a chegada, é sobre a jornada, é sobre o que você faz para chegar até lá, é sobre qual a sua transformação, é sobre como que você se desenvolve, como que você se torna uma nova pessoa para começar a atingir novos objetivos. Para mim, hoje em dia, não é mais sobre viajar pelo mundo, mas é a pessoa que eu me torno viajando pelo mundo. A quantidade de pessoas que eu tô conhecendo, a quantidade de pessoas que estão fazendo parte da minha vida, que eu tô trocando experiências e conversas, coisas que eu jamais conheceria se um dia eu estivesse em Curitiba, vivendo dentro de um mesmo lugar, com as mesmas pessoas, vivendo aquela realidade que eu achava que era única. Então, viver aqui nesse movimento, viver fora dessa minha bolha, me permite cada vez mais me conectar com a outra bolha, que é maior ainda, sabe? Que eu tô saindo de bolha por bolha e vendo que cada bolha é parte de uma grande bolha. Deu pra entender? Tipo, a gente tá contido num todo, um todo que é o universo, com bilhões de galáxias, e cada bolha está contida dentro desse universo. As diferentes galáxias, diferentes planetas, diferentes países, diferentes culturas, diferentes formas que você enxerga a vida, né? A minha bolha antes era só crescer e nascer na minha cidade. Hoje eu já sei que eu posso explorar o mundo inteiro, que eu tô conhecendo diversas culturas, e todas essas bolhas, todas essas diferenças fazem parte de um todo que engloba tudo isso. Então, não importa onde você esteja no mundo, não importa qual é o seu gosto preferido, não importa a tua religião, importa que tudo isso faz parte de um todo que você está contido. Então, a gente começar a quebrar esses padrões de separação, de divisão, é muito importante. É o que essa parte do planeta tenta fazer, sabe? É ir além dessas separações, é ir além dessas divisões. Então faça esse exercício, sabe? Começa a se olhar, começa a se investigar, começa a se perguntar se o que você está fazendo é aquilo que você realmente quer fazer, se não é só por questões de sobrevivência, porque se a gente está trabalhando por uma coisa que só nos dá de comer, vestir e morar, é porque a gente não está entendendo que a gente faz parte de uma criação linda, maravilhosa, que a gente faz parte de um mundo abundante, que a gente é filho de Deus, né? E Deus... O que é Deus? Deus nos criou pra gente fazer parte de toda essa abundância. Já tá tudo criado, já tá tudo aqui. O que a gente precisa fazer é acessar essas coisas, é acessar esse lugar. A gente não veio aqui pra ser miserável, ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai morar. A gente veio aqui pra abusar e usar da vida, pra se descobrir, pra tipo... começar a voar, fazer a nossa metamorfose, pra gente começar a explorar mundos que a gente nunca explorou. E esses mundos estão internamente também. Tem informações dentro de você, no seu subconsciente, na sua essência, que você não vai acessar se você não começar a se perguntar, se você não começar a se investigar. Então se dá essa chance, sabe? Começa a olhar pra você como algo que tá aí dentro, sabe? Que não é isso que você tá vendo, algo maior, algo
mais intenso, que te move, que acessa o teu coração. Quando você começar a se permitir, a deixar o teu coração te guiar, talvez você comece a se conectar com a essência. Se permita, cara, se permita se conectar com o coração, se permita se olhar pra dentro, se permita se investigar, porque assim que você começa a fazer esse processo, cara, você não tem noção da tua vida, da transformação que acontece na tua vida. O como você consegue criar coisas que você nunca imaginou que você criaria, que você consegue fazer coisas que você nunca imaginou que faria, mas você só vai fazer isso a partir do momento que você parar a tua vida, dar um passo para trás, respirar, se olhar como espectador daquela realidade que você está vivendo e se perguntar, sabe? Começa a olhar para numa dimensão maior, assim, cara, é isso que eu quero viver? É isso que eu quero da minha vida? Se faça essas perguntas e você vai começar a ver a diferença na tua vida, pode ter certeza. A curiosidade leva pessoas em lugares inimagináveis. Seja curioso, se questione, se pergunte, não deixem que as pessoas coloquem informações na tua cabeça, sabe? Pesquise, veja se aquilo é verdade. E aí tudo começa a fazer diferença também, sabe? Tudo começa a andar, a caminhar. Você vai buscando sentido pra tua vida. Mas é isso, vou terminar esse vídeo por aqui. Vou deixar aqui embaixo a playlist com todos esses insights sobre expansão de consciência, sobre tudo isso que eu tô aprendendo, viajando pelo mundo. E se inscreve aqui no meu canal se você gostou desse vídeo, se você é novo por aqui. Deixa um comentário para ver se isso se ressoa com você. Se tiver alguma dúvida em relação a esse mundo fora da bolha, eu vou ficar muito feliz em responder. Um beijão e até a próxima.